Mateus capítulo de número 4, verso de número 4 para iniciarmos. Diz assim a palavra do Senhor: Ele, porém, respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos ler agora o verso de número 7. Verso de número 7. Diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Agora, para a gente encerrar o verso de número 10. O verso de número 10. E então disse o Senhor Jesus: Vai-te, Satanás, porque também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém? Vamos fazer uma rápida oração e pedir que o Senhor Deus ele venha falar conosco no decorrer deste culto nessa noite, em nome de Jesus. Pai eterno, obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa. Irei trazer a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E eu te peço, Senhor, que essa palavra venha ir de encontro a vidas que estão aqui nessa noite e que certamente que serão edificadas por Ti, através do ensino que o Senhor colocou sobre a minha vida. Te peço que o Senhor venha falar com todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Meus irmãos, o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração já há alguns dias, e eu quero compartilhar essa palavra com vocês da maneira que o Pai tem colocado ao meu coração. A gente conhece muito bem essa história, onde o Senhor Jesus, ele foi tentado por Satanás, ele foi tentado em um ambiente onde o Senhor Jesus estava se preparando, onde o Senhor Jesus estava se colocando na posição melhor, na posição de se dedicar totalmente ao Senhor. E a gente precisa ser bem claro aqui. Esse é um texto maravilhoso, que eu amo muito, e que toda vez que a gente lê, a gente se atenta ainda mais para os detalhes, Rafael. A gente tem que lembrar que esse texto ele está nos 3 evangelhos sinóticos do Novo Testamento: Mateus, Marcos e Lucas. Ele está declarado nos 3. É uma ordem de como Jesus tratou e de como o diabo tentou. Ela tem uma leve alteração no livro de Lucas. No livro de Lucas, a segunda tentação é trocada com a terceira, mas todas as tentações são iguais. E uma coisa que me chama a atenção, que às vezes a gente não presta atenção no texto, é que praticamente todo mundo diz que Jesus ele passou 40 dias jejuando e 40 dias orando. Todo mundo já viu isso. Mas em nenhum dos 3 evangelhos que tem o texto, diz que Jesus estava orando. Nenhum dos 3. Se você for no texto, o texto só diz que Jesus jejuou durante os 40 dias. Outra coisa que a gente já tem que deixar logo certo de cara é que, segundo o livro de Lucas e segundo também o livro de Marcos, a gente percebe que o diabo ele não esperou Jesus terminar os 40 dias. Muita gente diz, olha, depois que acabou os 40 dias, o Senhor Jesus foi tentado. Não, o texto só está nos trazendo dessa maneira, como aparentemente foi isso que aconteceu. Mas o que o livro de Marcos deixa claro é que o Senhor Jesus ele foi tentado durante esse período. Eu não posso lhe afirmar se foi no começo, eu não posso lhe afirmar se foi no meio,
eu não posso lhe afirmar se foi no fim, mas o que dá-se a entender é que o inimigo, ele veio durante o processo de santificação de Jesus, especificamente para o tentar. A tentativa do diabo não era só de querer derrubar Jesus, mas era de querer fazer com que Jesus não terminasse o seu processo de santificação. E isso o texto em Marcos nos deixa claro. Mas uma outra curiosidade eu quero trazer para os irmãos, e eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso. Perceba que antes de Jesus ser tentado pelo diabo, Jesus tem o início do seu ministério, na onde? No seu batismo. E se você for parar para analisar, é basicamente claro o que acontece. Acontece que o Senhor Jesus, ele vai perante João Batista, lá no Rio Jordão, e a gente sabe a história, que é lá que Deus confirma o seu chamado, que Deus confirma que ele é seu filho, que Deus confirma que ele é o filho amado a quem ele compraz, que Deus confirma e que o próprio Espírito Santo de Deus, através daquele símbolo, através daquela pomba, desce sobre o Senhor Jesus Cristo, e é ali que oficialmente inicia o ministério de Cristo, a chamada de Cristo é confirmada, o início do ministério de Cristo é confirmado para que ele seja apresentado como o Messias prometido. Aí perceba, nenhum momento inicial, Jesus é confirmado por o Espírito Santo e por Deus, e no momento em seguida, o diabo se levanta para poder tentá-lo no seu período de santificação. E aí eu já quero iniciar essa mensagem, antes mesmo de entrar nos tópicos que eu coloquei no meu coração para trazer aqui hoje, mostrando para a gente, que quando Deus está disposto a confirmar algo na nossa vida, quando o Espírito Santo de Deus começa a descer sobre a nossa vida, e começa a confirmar algo sobre a nossa vida, pode ter certeza, o diabo não vai ficar feliz, e não vai deixar o nosso processo de santificação ser concluído. Ele vai investir, ele vai tentar, ele vai se levantar, mas eu quero crer que em nome de Jesus, eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aí a gente percebe uma coisa maravilhosa, Jesus está na face do Pai. Olha que coisa linda no que diz o capítulo de número 3 de Mateus, e também todos os textos básicos que tratam sobre o batismo de Jesus. Deus, ele vê Jesus sendo descendo as águas, e é Deus que salta uma voz dos céus e diz: este é o meu filho amado, a quem me compraz. Agora o texto original aqui vai dizer como se a alma, a quem a minha alma me compraz, segundo o texto de Marcos. Mas o que eu quero trazer a sua atenção aqui? Da presença do Pai, Wellington, aonde o próprio Pai está falando: esse é meu filho amado. Jesus sai da presença do Pai para o deserto, com a presença natural, visível do próprio inimigo. E é isso que eu quero trazer para as nossas vidas, que não importa se eu e você estamos num culto abençoado, não importa se nós sentimos a presença de Deus literalmente nas nossas vidas em um culto, o diabo ele sempre vai estar disposto a se levantar, e pode ter certeza, ele não vai temer se eu e você recebemos a presença de Deus no culto de domingo para te atacar na segunda. Ele sempre vai se levantar contra as nossas vidas. Mas não é sobre isso que eu quero trazer a palavra nessa noite. A palavra que Deus colocou sobre o meu coração é sobre essas 3 frases que o Senhor Jesus disse ao inimigo da sua trajetória. E essas 3 frases, elas nos ensinam algo poderoso. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos. 3 frases que Jesus disse, combatendo o ataque do inimigo, e ele trouxe para nos ensinar. E aí, antes de entrar já nas frases, eu tenho que parar isso daqui para dizer: todo mundo quer aprender com Jesus fazendo milagre, todo mundo quer aprender com Jesus curando,
Todo mundo quer aprender com Jesus fazendo maravilhas, mas ninguém quer aprender com Jesus quando o negócio é no deserto e quando o negócio é tentação. Ninguém quer aprender com Jesus, sabe por quê? Porque quando o ambiente é de deserto e o que está acontecendo é uma tentação, certamente que o que Jesus vai nos ensinar confronta o nosso eu, confronta o nosso natural. E aí é por isso que a gente prefere ouvir as palavras de Jesus curando, ouvir as palavras de Jesus multiplicando, e se esquece dessas palavras maravilhosas. A primeira frase é a frase que está no verso de número 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Essa frase é uma resposta de Jesus à primeira tentação do inimigo. E qual que foi a primeira tentação do inimigo? Se você é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Agora preste atenção que no capítulo anterior, no capítulo 3, no verso de número 17 de Mateus, 4, 5 versículos antes, Deus dos altos céus brada em uma grande voz dizendo: este é o meu Filho amado, a quem me compraz. Agora, o que me chama a atenção é que a primeira coisa que o diabo vai querer tentar Jesus é: se tu é o Filho de Deus, se tu é, se por um acaso você é, preste atenção, Deus confirma com voz no céu algo maravilhoso, e mesmo assim, a primeira coisa que o diabo vai tentar atacar é especificamente o que Deus falou que faz. É especificamente o que Deus falou que é. Já pararam para analisar isso? Deus diz: esse é o meu filho amado. O diabo diz: se tu é filho de Deus mesmo, e aí? Transforma essa pedra em pão. E aí entenda aqui uma coisa. A voz de Deus no capítulo de número 3, no verso de número 17, é Deus confirmando que é pai. Só que o diabo não quer saber a atitude do filho ao saber se o pai acha que ele é filho. O diabo quer saber a atitude do filho ao se entender como filho. Não entendi, pastor. A vontade do inimigo é colocar em dúvida na cabeça de Jesus aquilo que o pai já disse que acontece. E isso acontece conosco. O diabo, ele ama colocar em dúvida na nossa cabeça aquilo que o pai já disse sobre nós, aquilo que o pai já liberou sobre as nossas vidas. E aqui entra a primeira tentação, na primeira frase que nós vamos estudar. E essa tentação é a tentação do apetite de fazer coisas para satisfazer desejos da carne. Olha que interessante. Jesus estava com fome, sim ou não? Sim. Ele estava de jejum, irmão. E era um desejo da carne, uma vontade da carne, matar a fome, sim ou não? Sim. O desejo da carne era matar a fome. Aí olha o que o inimigo fala: se você é mesmo filho de Deus, você vai fazer isso acontecer. Por quê? Porque o desejo da tua carne precisa ser saciado. O desejo da tua carne precisa verdadeiramente se satisfazer. E o que Deus coloca para mim pregar nesse primeiro tópico, nessa primeira frase é: vigia. Porque o diabo sabe que nem todo desejo da carne é necessidade de carne. E Jesus, ele nos ensina isso com essa frase. Nem todo desejo carnal é uma necessidade obrigatória de se realizar-se no corpo humano. O povo nos dias de hoje, ele está colocando como se o desejo carnal não fosse algo desejoso, mas se fosse uma necessidade que não tem como quebrar. E Jesus ensina isso logo para o inimigo das nossas almas, logo quando foi tentado. Porque o diabo está falando: olha, o seu corpo tem necessidade. Aí Deus está falando: não, o meu corpo tem desejo. E o desejo eu consigo quebrar.
E aí, como é que você vai me trazer isso daqui, pastor? É simples, vamos para Adão e Eva. Adão e Eva estavam no Éden. E no Éden, Adão e Eva tinham dado por Deus todas as frutas que o Éden tinha. Deus falou, olha, de todas essas plantas, vocês podem comer. Só que tem uma que vocês não podem comer. Aí presta atenção, era necessidade ou era desejo da carne comer aquilo? Porque a serpente, ela veio instigar algo dentro de Eva e Adão. Era necessidade ou era desejo? Era desejo. Por quê? Porque eles poderiam se saciar de tudo. Agora perceba que Adão e Eva caíram em tentação, mesmo tendo fartura de Deus, naquilo que era lhe tentado. Aí o que Deus coloca no meu coração para me mostrar para você é: Adão e Eva caem em tentação naquilo que é fartura e naquilo que está sendo tentado. Mas Deus não cede à tentação naquilo que era escassez e ele estava sendo tentado. O que Deus coloca no meu coração para me mostrar para você é: Jesus nos ensinou que até aquilo que não temos e que aparentemente seja necessidade, até aquilo que o diabo vai nos tentar, não é algo poderoso o suficiente para te fazer cair. Não é algo miraculoso para te fazer resistir. Eu e você temos em nós a capacidade de resistir. Jesus, o Deus Filho, não precisava provar nada para ninguém. E ele percebeu isso. E aí então ele resolve, ao invés de ele provar alguma coisa para o inimigo, ele resolve nos dar uma aula. E qual é a aula que Jesus resolve nos dar? Ei, aquilo que o diabo está pregando para você que é necessidade da carne, é desejo. E se é desejo, você pode quebrar. Você pode abrir mão. Ah é, pastor? É. E o que essa frase nos ensina? Olha o que Jesus diz: não tentarás, não. Olha o que Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha que interessante. Adão e Eva pecam no Éden com fartura. Deus, Jesus, não peca no deserto com escassez. Só que o que me chama a atenção não é isso. Olha o que Jesus está ensinando para a gente. A necessidade material é importante, mas a vida vai além do material. Jesus está ensinando isso. Ele está dizendo, olha, nem só de pão vive o homem. Ele está falando que o pão é importante? É. Mas não é só do mundo material que o homem vive. A vida vai além do material. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está trazendo características espirituais acima da necessidade humana. E olha o que ele está dizendo: existe uma necessidade humana? Sim, mas essa necessidade humana às vezes é apresentada pelo diabo como um caráter espiritual. E aí o que Deus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando: essa guerra a gente não vence na naturalidade, essa guerra a gente vence na palavra de Deus. Pastor, eu não estou conseguindo entender essa parte. Eu não estou conseguindo pegar isso daqui. É simples, irmão. Vou trazer o que o Senhor colocou no meu coração. Tem muita gente que está trazendo necessidade humana, aparentemente, como uma necessidade humana, mas que no fundo, é desejo. A vaidade tem entrado mais do que nunca dentro da vida dos cristãos. Tudo por quê? Porque a vaidade passou a entrar na vida de muita gente como uma necessidade. Só que no fundo, é desejo. E aí o que Deus coloca no meu coração para me trazer para você é: existe um caráter espiritual acima da tua vida natural. E o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que o caráter espiritual a gente não alimenta dando alimento natural. A gente alimenta com a palavra de Deus. E o que Deus coloca no meu coração para mim trazer para mim, para a tua vida aqui nessa noite é: Deus está disposto a alimentar a tua vida espiritual.
a alimentar o teu caráter espiritual. E sabe o que acontece? Acontece que quando o diabo vai mostrar uma aparente necessidade humana, você reconhece: ei, isso daí não é necessidade, isso aí é um simples desejo da minha carne e do meu eu carnal. Mas eu quero determinar que isso daí não é suficiente para me distanciar daquele que me chamou, daquele que é o meu Deus, daquele que é o meu Pai. Uma pessoa sem comida morre fisicamente, mas uma pessoa sem a palavra de Deus morre eternamente. Em nome de Jesus, entenda: não coloque você necessidades materiais acima da intimidade espiritual com o Pai. O que o diabo queria aqui, irmão, não era alimentar Jesus. O que o diabo queria aqui era quebrar o elo de pai e filho. Era quebrar o elo espiritual. E aí Jesus, ele entende isso. E Jesus, ele não precisa justificar nada e nem provar nada para o inimigo. Ele poderia muito bem transformar até a montanha em um pedaço de pão. Só que olha o que Jesus faz. Ele mostra para o inimigo: ei, eu não preciso disso. Não é de pão só que vive o homem. Não é só disso. Eu prefiro ter uma comunhão com o Pai e não vou abrir mão disso. Verso de número 7. É a segunda frase que nós vamos nos atentar hoje. Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que curioso essa tentação. A primeira tentação que o diabo faz, que nós estudamos ali, é a tentação que o diabo tem que o diabo traz de tentar revelar em nós os desejos da carne, as vontades da carne, trazendo isso como mais essenciais do que o Espírito. Agora olha essa. Aqui, essa frase, ela é uma resposta de Jesus Cristo, dedicado a algo que o diabo fez. Que era o quê? Pular de o alto do edifício para provar que era o Filho de Deus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que o Senhor Jesus é levado ao alto de um edifício, ao alto de um monte. E ali, ele tem que fazer o quê? Pular. Para quê? Para provar que ele é Filho de Deus. Ele tem que se jogar, só para provar que ele é Filho de Deus. Aí olha que interessante. Jesus, ele chega e fala assim: olha, também está escrito. Por quê? Porque o crente, irmãos, ele tem que viver pela palavra. A base da sua saída para qualquer problema não é ir lá na internet e pesquisar alguma coisa, não. É ir na Bíblia, dobrar os joelhos, conversar com o Pai, ir na palavra. E é na palavra que o Senhor Deus vai te dar a base. Aí olha que interessante. Ele vai e fala: não tentarás o Senhor teu Deus. E essa tentação aqui, essa segunda tentação, é a tentação dos olhos, a tentação visível, é a tentação de querer fazer qualquer coisa para impressionar principalmente os outros. E aí olha que interessante, tem gente nos dias de hoje que faz de tudo, irmão, para querer impressionar. Faz de tudo, irmão, para querer provar que é filho de Deus, para querer provar que está no caminho certo, para querer provar que verdadeiramente ele é alguma coisa. E aí o que eu tenho para te dizer é: cuidado. Cuidado, pastor, cuidado. Porque preste atenção, Adão e Eva estavam lá no Éden. E qual que foi o motivo de Adão e Eva caírem em tentação? Eles queriam ser igual a Deus. Queriam ser como Deus. Aí olha que interessante. Adão e Eva, num ambiente maravilhoso criado por Deus, quis ser igual a Deus. Agora Jesus, sendo Deus, sendo enviado como Filho de Deus, em um ambiente que ele tinha tudo para querer mostrar que ele era Deus, o texto bíblico já vai dizer que ele esvaziou-se de toda a sua glória, de toda a sua magnitude, e ele desceu para se fazer malditos por mim e por você. E aí o que me chama a atenção é que Jesus não precisa provar nada para ninguém, nem para o diabo e nem para os homens. Jesus não precisa pular do alto do templo, do alto da sinagoga e sair voando e nem cair, sem nem tropeçar em nenhuma pedra, que nem o texto diz. Jesus não precisa fazer nada disso.
Jesus, ele não precisa provar nada para ninguém. E Jesus, ele está me ensinando e te ensinando algo aqui nessa noite, irmãos. A verdadeira fé não tenta obrigar ninguém a te reconhecer como filho de Deus ou como homem de Deus. E a verdadeira fé não tenta obrigar a Deus a agir em nosso favor. A geração de hoje é uma geração que faria exatamente o que o diabo disse. Pulava para obrigar Deus a salvá-lo, para que o povo reconhecesse que ele era ou não era homem de Deus. Só que olha o que Jesus faz. Jesus, ele nos ensina: eu não preciso pedir para o Pai me provar nada para vocês. Eu não preciso obrigar o Pai a fazer algo pela minha vida. Eu não preciso. E eu quero te trazer isso nessa noite. Você não precisa colocar Deus na parede e nem obrigar Deus a fazer nada para poder tentar reconhecer se Deus é ou não na tua vida. Deus não é obrigado a fazer nada na sua vida. Deus não é obrigado a fazer nada na sua casa. Deus não é obrigado a provar nada para ninguém. Mas uma certeza eu te dou: antes mesmo de você pedir, Ele deu seu único filho para morrer por nós. Então, ao invés de você pedir para Deus provar algo, você deveria se humilhar e agradecer a Deus, porque antes de você nascer, Ele já provou que te ama, Ele já provou que quer o seu bem. Se jogar do alto de um prédio não é uma prova de fé, mas é uma burrice, uma provocação a Deus. E o diabo, ele quer isso, irmão. Ele quer me distanciar e te distanciar de Deus, especificamente com coisas aparentes, naturais e de qualquer jeito. Fazer o que o diabo manda é tentar a bondade de Deus nas nossas vidas. A graça ilimitada que está sendo pregada nos dias de hoje é basicamente isso. Eu faço, e Deus precisa me buscar, e Deus precisa me salvar, e Deus precisa ir atrás de mim. Jesus falou: eu não caio para a balela que o diabo joga contra a minha vida. Eu entendo que só eu estar aqui já é algo que o Senhor Deus fez de bom para mim. Então, em nome de Jesus, não cai na tentação do diabo. Tem um monte de igreja nos dias de hoje que está pregando em cima dos seus púlpitos a tentação que o diabo fez com Jesus. Que isso, pastor? Está falando algo pesado? É não, irmão, é a verdade. Por quê? Porque prega em cima do púlpito que você coloque Deus na parede, que você imponha autoridade sobre Deus, que você imponha a condição de Deus realizar algo sobre a sua vida. Mas entenda, em nome de Jesus, Deus não tem obrigação nenhuma, e só em você estar aqui já é motivo de você calar a boca para reclamar e abrir a boca para agradecer e glorificar, porque Ele é poderoso e justo. E o que chama a atenção, irmãos, é que Jesus não bate boca com ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus tem a palavra. Se tem gente que fica às vezes desesperado sem saber o que fazer, é porque não tem a palavra. A maioria da geração de hoje está querendo colocar Deus na parede porque não tem a palavra. Aí qualquer levante que o diabo tem contra a vida dele, qualquer tentação que o diabo se levanta contra a vida dele, já vem colocar desculpa: ah não, porque Deus não está fazendo isso na minha vida, ah não, porque Deus não está fazendo isso na minha casa. Deus nos dias de hoje parece um vilão que não faz nada sobre a vida de ninguém. Só que Deus coloca no meu coração: se você está distante da palavra, não adianta de nada querer culpar Deus, você está ouvindo a voz do inimigo dentro de você. É por isso que eu e você temos que nos aproximar da palavra, porque quanto mais nos aproximamos da palavra, mais entendemos que não precisamos querer pedir nada para Deus, porque se eu estou próximo da palavra, eu já estou muito mais próximo da promessa que Cristo fez por nós. Eu estou subindo, mas eu só vou preparar lugar, e há de ser preparado, e eu vou descer para buscar e te levar para morar comigo. Para de querer buscar o natural aqui embaixo e vamos buscar viver a palavra, e certamente que o Senhor vai fazer coisas grandes. Versículo 10:
ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá, só a Ele cultuará, só a Ele adorará. Essa frase de Jesus é uma resposta direta à tentação do diabo, que para mim é a mais ousada de todas. É a tentação do diabo de se sujeitar a ele. Só que preste atenção no que o diabo diz. Isso aqui a gente tem que prestar atenção. Te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Olha só, ele promete no verso de número 8, reinos e glória. Sobe em cima do monte e promete reinos e glória. Pensa num bicho ousado, irmão. Tem gente que menospreza o inimigo, mas pensa num bicho ousado. O camarada tem a coragem de prometer aquilo que não tem. Na verdade, ele tem a audácia de prometer aquilo que já é do dono. Sabe o que é eu chegar para o Wellington e chegar assim e falar assim: Wellington, eu vou lhe dar o seu celular. Foi isso que o diabo prometeu. Só que a única coisa que o diabo tentou fazer foi: tudo isso se darei, se você me prostrar e me adorar. O que o diabo estava fazendo era dando uma opção aparente para Jesus. Qual era a opção aparente para Jesus? Você me adora, e quando você me adorar, você não vai precisar fazer tudo que você teria que fazer na presença de Deus. Eu vou lhe entregar tudo. Sabe o que é isso, irmão? Sabe qual é o tipo da tentação aqui? Essa daqui é a tentação do atalho. É a tentação do atalho. O diabo está querendo falar assim: olha, eu te coloco tudo que você está prometido para receber. Agora, basta só me adorar. Só que preste atenção, o diabo está fazendo a tentação do atalho para poder fazer com que, de qualquer coisa, ele tenha a condição de receber, sem precisar pagar o preço que seria necessário, apenas adorando. Olha a oferta do inimigo. Você não vai precisar pagar o preço da cruz que Deus está te dando. Só dobra o joelho. Você não vai precisar ser esbofeteado. Só dobra o joelho. É isso que o diabo está oferecendo. Um atalho aparentemente melhor. Uma oportunidade aparentemente mais leve, mais viável, mais fácil. Uma oportunidade que é rápida, instantânea. Uma oportunidade que ele não precisa fazer muita coisa. Dobra o joelho, adora. Ao invés disso, sabe aquele caminho que você vai passar apanhando na Via Crucis? Sabe aquele caminho? Sabe aquele vexame no Gólgota, de alguém que era dos teus te beijar? Sabe tudo isso? Acaba com tudo aquilo. Vem para aqui, porque aqui é mais fácil. O atalho aqui é melhor. Nós vai entrar em uma porta e vai sair já do outro lado. Essa é a tentação do inimigo. A gente vê que isso aconteceu com Adão e Eva lá atrás. Eles desobedeceram a Deus ao comer a fruta proibida, para obter conhecimento rápido. Essa é a verdade. Eles queriam adquirir, não o alimento em si, mas eles queriam adquirir um conhecimento que não estava determinado para eles, pelo menos não naquela velocidade. Isso não indica que Deus não teria liberdade com Adão e com Eva de contar aquilo que eles quisessem. Deus tinha essa capacidade. Deus visitou eles à tarde. O texto bíblico diz, alguns pregam que era cotidianamente, mas o texto diz que foi só uma vez. Deus visitou eles à tarde, tinha comunhão com eles. Você acha que se eles perguntassem aquilo que eles não entendiam, Deus não ia contar? Ia. Só que sabe qual que é o problema? O diabo ofereceu um atalho. É só dar uma mordida e vocês vão conhecer tudo. É só dar um passo e vocês vão conhecer tudo aquilo que vocês têm de oportunidade. E isso é o que o Senhor colocou no meu coração de pregar no encerramento dessa mensagem. Meus irmãos, o diabo tem colocado diversos atalhos na nossa vida. Diversos atalhos para poder
cortar o nosso período de santificação. A gente não precisa mais se santificar tanto. Só tal coisa é suficiente. Diversos atalhos para que a gente estejamos aparentemente no centro da vontade de Deus. Diversos atalhos que cortam literalmente o processo, que cortam literalmente o pagar o preço e que cortam literalmente o conhecimento gradual, que é a permissão de Deus nas nossas vidas. O diabo vai apontar um caminho mais fácil. O diabo vai apontar um atalho que vai te fazer sofrer menos. O diabo vai apontar um caminho que aparentemente vai te fazer chegar mais rápido. E vai, pastor, vai! Só que sabe qual que é o problema? O trato do diabo contigo é aqui, é terreno. E ele pode até lhe conceder aquilo que ele promete, de te fazer chegar mais rápido, de te fazer pagar menos preço. Ele pode até te conceder, aparentemente. Mas é aquilo, né? O diabo, ele sempre promete muito, dá pouco e ainda rouba tudo o que tem na hora final. E na hora que o Senhor Jesus voltar, tudo aquilo que o diabo te deu, não adiantou de nada. E aí a gente vai entender que o próprio Senhor Jesus, ele nos mostra que só tem um caminho, e o caminho é Jesus. E a Bíblia ela é muito clara ao nos mostrar que vai ter um caminho largo e espaçoso. Só que o caminho que nos leva ao céu é estreito. O largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Mas o caminho estreito e a porta estreita é o caminho que nos leva à salvação. E o que Deus coloca no meu coração é: cuidado com os atalhos que estão lhe prometendo. Cuidado com os atalhos que estão prometendo para você conseguir obter uma vida financeira mais rápido. Sabe, aqueles atalhos do inimigo. Eu saí de uma empresa porque eu não quis receber atalho. Saí de uma empresa que, se eu tivesse lá hoje, certamente o meu salário seria muito mais alto. Certamente que eu teria uma condição de vida muito melhor. Só que do que adianta? Eu ter uma condição de vida boa, só que não ter a consciência tranquila quando for deitar. E aí o que Deus colocou no meu coração foi: olha, eu vou sair, vou para outra empresa para ganhar menos, mas eu não vou pegar um atalho que me leva a irregularidades e que infelizmente pode trazer coisas ruins para mim lá na frente. Cuidado com o atalho. Jesus nos ensinou dizendo: olha, ao Senhor teu Deus adorarás, até o diabo, até o inimigo das nossas almas, tem a quem adorar. Perceba isso. Quando o Senhor Jesus ele está falando com o diabo, ele está falando: olha, presta bastante atenção, inimigo, que até você presta adoração a Deus. Ele pode rejeitar isso, mas até ele tem que prestar adoração a Deus. E só a ele adorarás, e só a ele darás culto. Isso é maravilhoso, irmãos. Só a ele que vai servir. Só ele. E isso daí é Jesus nos ensinando a cumprir a nossa missão com fé e obediência, mesmo que para isso tenhamos que carregar cruz, mesmo que para isso tenhamos que tomar bofeteadas, mesmo que para isso tenham que nos chamar de santarrão, tenham que falar que a gente está se santificando demais, tenham que falar que as nossas palavras, que o nosso jeito de andar, que o nosso jeito de falar, que o nosso jeito de vestir é coisa de louco, mesmo que para isso sejamos passados como os loucos. O Senhor Jesus me ensina: não vai se curvar a qualquer tipo de atalho, não vai se curvar a qualquer tipo de comodidade, não vai se curvar a qualquer tipo de coisa que às vezes pode aparentemente estar sendo algo pequeno, mas que está te afastando da missão que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus colocou sobre a sua vida. O que essa frase de Jesus significa para nós? O atalho é uma das tentações mais comuns em nossa vida e mais difíceis de vencer. É uma das coisas mais difíceis que tem, irmão, é vencer os atalhos do diabo. A gente pode até vencer a guerra carnal com a espiritual. A gente pode até vencer a guerra do ego
de querer mostrar para alguém que a gente é ou não é homem de Deus. Agora, a guerra do atalho é uma das mais difíceis de todas. Só que preste atenção, foi quando o Senhor Jesus venceu a guerra do atalho e mostrou para o diabo: eu não vou me prostrar a ninguém, eu não vou adorar ninguém. Foi na hora que Jesus fez isso que o diabo foi embora. E o texto é muito maravilhoso em dizer que o diabo, em Mateus vai dizer que fugiu, só que a tradução mais fiel, Mateus vai dizer que deixou, só que a tradução mais fiel é fugiu. Fugiu da face de Jesus. Fugiu. E aí na hora que o diabo foge, na hora que o inimigo deixa, aí certamente que o Senhor Deus, ele entra com a providência. Aí o texto bíblico vai dizer que anjos aparecem e servem o Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus, ele dá a providência depois que passamos as tentações. Deus, ele concede a providência depois que nós decidimos não aceitar os atalhos do inimigo e depois que nós decidimos a passar. Entenda aqui, irmãos, não existe caminho fácil no reino de Deus. Não existe caminho simples no reino de Deus. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E são poucos os que encontram. Perceba, não é fácil o caminho do reino. E o pior de tudo são as tentações que o diabo coloca, os atalhos que o diabo coloca para tentar nos fazer se dar bem na vida natural e se esquecer que nós devemos ser baseados pela palavra e que nós devemos lembrar-se que tem-se necessidade carnal? Tem, mas também se tem uma necessidade espiritual que só é alimentada pela palavra. Entenda, irmãos, que o Senhor Jesus, ele nos ensinou uma coisa: nós devemos perseverar na leitura da palavra, na comunhão com o Pai, porque só assim venceremos as tentações do inimigo. O diabo, ele vai sim, irmão, tentar em todas as áreas da minha vida, em todas as áreas da sua vida. Só que cabe eu e você não pegar o atalho. E isso implica em pagar preço. Isso implica em passar por sofrimentos. Mas entenda que tudo isso não é para benefício do corpo terreno, mas é para o preço a ser pago para o reino de Deus a gente adquirir. E no reino de Deus, irmão, não tem caminho fácil. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, desde a semana passada que eu tenho essa mensagem marcada ao meu coração, e que o Senhor colocou ao meu coração de ministrar essa palavra aos teus filhos. E eu quero nessa oportunidade, Senhor Jesus, te agradecer por, através da sua palavra, o Senhor ter nos preparado e nos edificado para vencer as tentações. Obrigado, Senhor, porque este povo que aqui está, essa igreja que aqui está, veio para este culto de ensino, porque quer ter comunhão com a Tua palavra. E eu sei, Senhor, que é essa comunhão com a Tua palavra que vai verdadeiramente fazer com que os Teus filhos tenham mais e mais intimidades com o Teu eu espiritual. E é tudo isso que vai fazer eles vencerem as tentações. Eu sei que já no dia de amanhã, Senhor, o inimigo vai tentar contra a sua vida, seja física, material ou espiritual. Eu sei que amanhã mesmo o inimigo, quem sabe, vai botar um atalho, uma proposta indecente para que os teus filhos passem. Mas eu quero te pedir, Deus, que a boa palavra que nos alimentou nessa noite venha ser uma palavra liberada sobre a vida deles, e que eles venham entender o quão importante é estar na tua presença e ter a palavra verdadeiramente aplicada ao seu coração. É o que eu te peço, Senhor, que os seus filhos venham entender a preciosidade da palavra aplicada na sua vida, e o nome do Senhor venha a ser glorificado, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Saiba que é a palavra de Deus que vai te fazer passar toda
e qualquer tentação que o diabo se levante. O diabo vem com tentações que aparentemente são necessárias. Só que saiba que Deus, Ele, através da sua boa palavra, Ele já nos previne de toda e qualquer tentação do mal.